todos os dias. Olha quantas armadilhas são colocadas. Na reunião de homens nós estivemos conversando sobre isso, né, meu irmão? Quantas armadilhas nós precisamos enfrentar e vencer a cada dia. Também viram como poderiam curtir as amizades, diferença da verdadeira amizade e daquilo que, se a gente pode dizer, uma falsa amizade. Viram que amigo é aquele que fica contigo em todas as horas. Não é só quando as coisas estão boas, mas também quando as coisas não estão muito boas. E mesmo quando o amigo te coloca numa fria, como vocês ouviram aqui a história, o amigo coloca você numa fria, mas fica com você na fria. Hoje pela manhã vocês viram também o tema curtir Deus. Mais uma vez, orientações, não somente para adolescentes, mas para todos nós que estivemos aqui, também os adultos, as responsabilidades de como podemos e devemos curtir Deus. E nesta noite eu gostaria de fazer assim como se fosse um resumo desses pontos e talvez integrar esses pontos. E eu tenho uma ideia, um pensamento de que podemos aprender em toda e em qualquer situação. Não existe uma situação humana que a gente não possa aprender. E não existe nada nesse mundo com o qual nós não podemos aprender. E decidi pedir ajuda nesta noite a uma classe muito especial de seres vivos nesse planeta, para que a gente possa aprender alguma coisa. Pedir ajuda aos animais. E para que a gente não acha que a Bíblia não tem nada a ver com isso, por incrível que pareça, a Bíblia tem um texto que diz que nós podemos aprender com os animais. Está lá no livro de Jó. Nós lembramos da história de Jó, né? Está sofrendo muito, recebe a ajuda de alguns amigos, e os amigos, na tentativa de ajudar, nem sempre falam coisas boas, mas eram amigos demais da conta, como diria um amigo meu, Edson. Porque a gente, quando vai comentar o livro de Jó, a gente fala muito mal dos amigos, mas eu acho que eles eram amigos, porque ficar uma semana sentado, né, como diz lá, em cinzas, no pó, com as vestes rasgadas, sem falar nada, tem que ser muito amigo para sofrer a dor do outro, mesmo que depois tenha falado uma ou outra coisa sem muito sentido, mas sofreram a dor de Jó. E no capítulo 7, no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Então você pode encontrar no seu celular, os adolescentes, os jovens provavelmente estarão com seus tablets, e nós, mais coroas, ainda usamos o papel, né? O tempo tem mudado, meus irmãos, o mundo mudou muito. Há um tempo atrás nós podíamos chamar a atenção de adolescente quando ele estava com o celular, né, ligado. Hoje em dia é complicado, né? Porque as Bíblias agora estão embutidas no celular. O problema é só quando esquece de desligar lá o sonzinho. Mas normalmente quem esquece de desligar o sonzinho não é adolescente. Já perceberam? Que é sempre adulto. Nós não sabemos, né, não conhecemos muito o botãozinho, né? Na nossa geração passou de 3 botões, começa a complicar. Então, se você tem no celular, você pode acompanhar de celular. Já foi tempo que a gente fazia anotação na Bíblia, né? Eu sempre gostei de fazer anotações na Bíblia. Agora, essa geração high-tech, rabiscar a Bíblia. Que Bíblia, né, Bíblia? Que Bíblia. Então, está aí o texto, queridos. Mas agora pergunta aos animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu e elas te mostrarão. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão. E eu estava pensando nesse texto, como os animais podem nos ensinar alguma coisa. O texto continua e vai dizer que os animais, eles sabem aquilo que Deus tem feito e podem proclamar. Mas eu creio que outras coisas os animais podem nos ensinar.
Aí eu vou apresentar alguns animais hoje, e vamos ver o que ele pode ensinar a adolescentes e também a nós adultos. Vamos lá, o primeiro animalzinho, olha só que gracinha, coisinha fofa. Tá dando para ver bem, né? Isso é um porco-espinho, fofinho de mar, né? Recém-nascido. Algumas espécies de porco-espinho, dizem não sei quem contou, mas as pesquisas dizem que ele pode ter até 30 mil espinhos. Eu acho que foi por aproximação, mas deixa quieto, né? Nasceu, e eu fiquei pensando, o que um porco-espinho pode nos ensinar? Eu acho que, às vezes, alguns de nós nos comportamos como um porco-espinho. Fofinho. Obrigado, querida. Fofinho, fofinho. Mas a gente tem muito espinho, muitos espinhos. E quando a gente chega na adolescência, se é uma fase que a gente começa a se arranhar, é a adolescência. Porque antes, as questões são mais fáceis de resolvidas. Até com criança, né? É meu, não é meu, não é meu. Daqui a 5 minutos você resolve. Mas quando chega a adolescência, e a gente começa a ver que parece que alguns de nós nascemos assim muito fofinho, mas crescemos um pouco, chegamos à adolescência e olha só como é que a gente fica. O corpo cresce, os espinhos crescem, e vamos tocando a vida. Se ninguém chegar perto, está aí, ó. Mas você olha para aquela pessoa, e você que está caminhando com a pessoa, fica assim meio desconfiado. O que pode acontecer se eu me aproximar muito? Próximo slide. Toda vez que um porco-espinho ele se sente ameaçado, meu querido adolescente, os espinhos, aparecem os 30 mil se forem bem contados. Acho que esse aí tem um pouquinho menos. E ele encara qualquer coisa. E às vezes a gente tem gente assim, como um porco-espinho. Se essa pessoa se sente ameaçada, olha, coloca todos os espinhos para fora. E machuca as pessoas. E machuca outra pessoa. E às vezes não é porque ela é agredida, não. Às vezes ela basta se sentir ameaçada. Tem pessoas muito sensíveis. Mas a sua natureza é uma natureza que eu diria uma natureza de porco-espinho. E por essa necessidade de defesa, ou desse pensamento de estar sempre ameaçada, você passa perto e ela solta os espinhos. Quando um porco-espinho está se relacionando com outro porco-espinho, isso vai ser uma lição para a gente, adolescente, para a gente adulto. Né? A tendência é um porco-espinho procurar quem para se relacionar? Outro porco-espinho, né? Porque 2 porcos-espinhos, um fica olhando para o cara do outro, ninguém se ameaça, não sei o quê. Aí os espinhos ficam tudo baixadinho. É por isso que às vezes nós começamos a formar grupos. Porco-espinho atrai porco-espinho. Aí vão formando aqueles pequenos grupos. E se a gente não tratar isso, a gente vai levar isso até a vida adulta. E aí nós temos grupos distintos. Então, muito cuidado. Se você começa a desenvolver uma natureza de muitos espinhos e uma natureza de, ao se sentir ameaçado, você logo mostrar, não as garras, mas os espinhos. Vimos hoje pela manhã, quando o pastor Anderson estava pregando, quantas vezes a relação pai e filho é complicada, né? Mãe e filho é complicado. Às vezes tem um porco-espinho na história. Vamos a um outro. São os alces. Nós também temos gente alce.
Os alces podem nos ensinar uma coisa muito legal. Os alces, eles não necessariamente estão brigando quando estão dando cabeçada, chifrada um no outro. Tem uma fase na vida do alce, aí pela adolescência do alce, que ele precisa treinar, porque mais tarde ele vai ter que dar uma cabeçada boa, brigar lá pela fêmea, brigar no rebanho. Mas eles ficam medindo forças, dando cabeçada um no outro. E tem gente assim, né? Tem gente que, para crescer, parece que precisa dizer assim: olha, eu sou forte, eu vou mostrar que eu sou forte, eu vou te dar uma cabeçada. E dá cabeçada mesmo, mas não dá cabeçada na vida, dá cabeçada nas outras pessoas. Né? Parece que a história de vida, as questões que vivenciaram, as questões não resolvidas, cria uma necessidade na pessoa de: eu preciso mostrar que eu sou forte, então dou cabeçada no outro. Quando a cabeçada é dada no outro alce, não tem problema. Você pode encontrar uma pessoa dando cabeçada na outra e termina de dar cabeçada, vai cada um para um lado, e não tem dor de cabeça, porque de tanto dar cabeçada um no outro, cria, né, uma proteção, né? Cria um tipo de um galo, isso sem problemas. Vai dando cabeçada e dá cabeçada um no outro. E talvez, adolescente, você já comece a perceber que no relacionamento que você tem com outros adolescentes, parece que tem gente, alce, né? Que você parece que tem um desejo, uma vontade de te dar uma cabeçada. E nesse período, é um período que tem uma vantagem sobre nós adultos. Dá uma cabeçada aqui, daqui a 15 dias isso está resolvido. Adulto, quando é cabeça dura, de tanto dar cabeçada nos outros, olha, é complicado. É complicado a gente vencer esse mau costume de sair dando cabeçada nas pessoas. Então, os alces nos ensinam que há um risco da gente crescer dando cabeçada em outras pessoas. Mais um bichinho, papagaio, coisa linda, né? Gracinha, né? Isso aí me lembra o papagaio que a nossa irmã Aurora tem. Dona Aurora mora numa vila ao lado da minha casa, ela tem um papagaiozinho, não fala não, mas dá um trabalho para Dona Aurora, tadinha, que é um caso sério. Mas é uma coisa linda, né? Fala demais, né? A natureza dele é falar muito. E tem gente que é papagaio, fala muito, né? Fala muito. E o papagaio fala sem pensar, né? O problema não é falar muito, não. O problema é que o papagaio fala sem pensar. Ele ouve e sai falando, fala. E quando a gente fala sem pensar, a gente costuma falar o quê? Besteira, bobagem. Esse é o problema de gente papagaio. Crente papagaio, então, é problema demais, né? Crente papagaio, o problema dobra, né? Que fala sem pensar e sai falando bobagem, sai falando. E quando você tem muitos papagaios, também o problema é menor. Ah, por quê? Porque está lá uns 15 papagaios falando. Eles pensaram no que estão falando? Nada. Eles pensam no que ouve? Na dica, né? Pensa. Por isso que, novamente, na igreja nós temos os grupos de afinidades. Um papagaio fala muito, se encontra com o outro, fala. O problema é que nem todos são papagaios. Lembra quando nós ouvimos aqui o Rafael falando que nós temos diferenças? Então, se você está desenvolvendo a característica do papagaio, cuidado, porque você vai criar problema, que você vai falar bobagem, e o outro, por não ser papagaio, vai pensar naquilo que você falou. E é por isso que a gente tem alguns problemas de família, né, adultos? Eu tenho certeza que na sua família tem um papagaio. É verdade, né?
Na minha também tem, amigo. Fica triste, não, tem. Fala pra caramba e não pensa antes, durante, nem depois, né, amigo? Pensa antes, nem depois. E machuca as pessoas. Cria problemas no relacionamento. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender com o papagaio que falar sem pensar é um risco muito grande. Eu acho que nós batistas temos um risco muito grande, porque a gente acha que a gente pode falar tudo porque existe liberdade, né? Eu sou livre em Cristo para falar o que eu quiser. Eu sou livre em Cristo para expressar as minhas opiniões. Quando você pensa antes de apresentar as suas opiniões, é uma beleza. Quando você não pensa, é um problema, né? Vi de algumas das nossas assembleias, né? Como um todo, não é só nós não, né? Aqui no nosso contexto não. Mas as assembleias batistas são uma coisa muito engraçada, é muito papagaio junto. Às vezes, né? Não só tem papagaio não, mas a gente tem um ou outro. E a gente precisa aprender com o papagaio. Mas eu quero convidar também assim, outros animais para que nos ensinem. Vamos lá. Adolescente, não é para você ficar assim pensando, fulano está mais papagaio, não, fulano está mais cabeçudo, cabeça dura, não, fulano, ciclano, tá? Quem está anotando não bota o nome não, tá? Quem está anotando assim só nota o esboço, só bota o animal, faz o desenhozinho, mas não coloca o nome, tá? Adulto também, né? Não é para a gente ficar pensando em alguém não, né? É para a gente primeiro cada um olhar para cima. Mas vamos lá, o outro bichinho. Olha só que fofinho. Olha só que fofinho. O adolescente e o bichinho, né? Quem tem um macaquinho, né? Qual a característica do macaquinho? Maneiro, brincalhão pra caramba, não é? E pula para um lado, pula para o outro. É todo feliz, né? Todo alegre, né? A vida é um mar de rosas. Seriedade, para quê? E a gente tem gente também com macaco. O macaco ensina assim, olha, às vezes a gente começa a imitar o macaco. Não consegue levar nada a sério. Tudo tem uma piadinha, não é? Tudo tem uma zoeira, né? Tudo tem uma gozação. A vida não tem necessidade de nada ser levado a sério. E tem hora que isso cansa, né? Né, adolescente? Não tem hora que você fica irritado ou irritada com um macaquinho do seu lado? Que você está querendo 5 minutos de conversa séria e você não consegue. Porque o sujeito é irresponsável. Deixa ele aqui, né? Adultos, às vezes a gente age com essa característica, a gente não leva determinadas coisas a sério, a gente brinca muito. Às vezes eu fico pensando como hoje o mundo está brincando, principalmente com a educação dos filhos. Deus! O negócio agora não é ser pai, o negócio agora é ser amigo dos meus filhos. Amigo, ser amigo, pai e amigo, legal. Mas quem tem que ser amigo do seu filho que é adolescente deve ser outro adolescente. Porque esse papo de, não sou pai, sou amigo do meu filho, sou um cara legal, aí quer tratar de igual para igual. Aí depois vai dizer que adolescente não tem muito juízo, que tomou uma decisão errada. Mas pai, você está brincando na vida como um macaquinho, né? Pulando para cá, pulando para lá, tudo é divertido, e está pulando de galho em galho com o seu filho? A alegria faz parte da vida, mas não fomos chamados para viver pulando de galho em galho, todo felizinho, outrozinho. Muito obrigado. Aqui. Esse aqui é um galinho com crise de identidade, por isso que ele está todo colorido assim, ele não sabe bem qual a espécie, né, dele, qual a raça, por isso que ele é todo coloridinho assim, né? Esse é um galinho, né?
Aqui. Mas como ele é novinho, tem cura, tem jeito, né? Tratando uma boa terapia, um bom acompanhamento, aconselhamento, ele ainda vai se encontrar. Já acompanharam o galo? Já viram o galo, assim, ao vivo? Né? Eu sei que é difícil, mas galo é o seguinte, ele está lá no cantinho, que ele acha que ele é dono do pedaço. Né? Ele acha que é dono do pedaço. Alguém bota ele, prende ele lá no galinheiro, ele está todo preso, ele não sabe, não pode ir para tal lugar, mas ele acha que ali ele é o rei do pedaço. Se chega alguém ou alguma coisa diferente, qual é a ação ou a reação do galo? Se empina, viu? Fica todo cheio, né? E a gente tem adolescente, eu acho que tem adolescente galo, né? Adolescente galo. Né? Camisa, mamãe tô fortinho, né? Mamãe tô fortinho, né? Chegou perto dele, fica, olha, sou o cara do pedaço, hein? Sou o cara do pedaço. Sou o cara do pedaço. A gente tem que aprender também com isso, né? Esse é um dos animais que tem problema com o outro, né? Por isso que quando quem cria galinha não bota 2 galos juntos, porque é pouco espaço para muita gente que se acha, né? Então, adolescente, você pode já está desenvolvendo uma característica dessa. Eu quero dizer para você que isso não é legal, isso não vai ser bom para você. O galo sempre termina só. Se você bota outro, se arranham, se bicam, se machucam. E galo, quando vê qualquer outra coisa, ele parte para cima. Então, se você está se achando, se você já está começando a desenvolver uma atitude de que eu me acho, eu me basto, dá uma pensadinha que o futuro do galo não é legal. E nós adultos, se por uma situação de vida a gente desenvolveu essa característica, e nós adultos somos mais sutis. Como não dá para aparecer, né? Se a gente botar a camisa mamãe tô fortinho, vai aparecer, né? O que a gente não quer que apareça, que a gente não quer assumir, né? Que as gordurinhas vão aparecer, então a gente é mais sutil. A gente tem um pedaço, né? Essa aqui é a minha área, é a minha cadeira. De vez em quando tinha uma gente aí se arranhando aqui, porque chegava aqui e encontrava alguém na cadeira dela. Cadeira, né? Sim, é esse estilo, é a pessoa meio galinha, né? Está no meu espaço. Às vezes é uma área de ministério. E você trabalha, né? Está numa área na igreja, trabalhando há muito tempo, e você começa a ter a postura de galo. Aqui, nesse ministério, quem manda sou eu. Aí que a pessoa chega, você já vai logo, né? Tenho experiência, tenho tempo, está chegando agora. Isso é comum em igrejas antigas como a nossa. E nós estamos vivendo um momento que é provável que alguns galos apareçam. Que nós estamos recebendo muita gente, né, por carta, muitos irmãos. E desses irmãos que estão chegando, muitos são líderes. E estão surgindo novos líderes. Perceberam aqui na frente? Metade dos adolescentes que estão aqui não são cria da casa. Então pode ser que alguns galos comecem a... Louvor? Daqui para cá sou eu. Então, aprendamos com o galo que não fazer. Tem mais um bichinho. Não deu para trazer o bichinho inteiro, mas vocês vão lembrar, né? Muito obrigado, meu assistente. Lembra o quê? Pavão, né? Bichão bonito, né, cara? E o pavão, normalmente ele fica assim. Chega alguém por perto, ele vê que tem plateia, o que o pavão faz? Acabou a plateia,
Pavãozinho. Fecha, né? Apareceu plateia. Né? Tudo tem direito, tudo tem direito. O que o pavão pode nos ensinar? Às vezes, a gente tem todos nós temos qualidades. E a gente acha que nós nos confundimos com uma qualidade. E aí, quando não tem plateia, a gente fica quieto. Mas quando tem plateia, aí eu começo mostrando. Eu faço questão de mostrar a minha virtude. E num tempo de muito visual, adolescentes, vocês correm um risco, vocês são mais tentados a mostrar uma virtude física. Bonitinho, bonitinha, né? Tem um rostinho bonito, tem um corpinho bonito. Aí começa a querer mostrar. Quando não tem plateia, está tudo muito legal. Mas quando tem plateia... Mas não é só isso, não. A cauda do pavão pode ser uma voz bonita. Aí vai cantar. Se está cantando aí no banco, que é a música do... O tema? Não há limite para nós. Mas está aqui em cima, tem plateia. Não há limite para nós. Não há. Aí se empolga. Aí mostrou. Mas tem adulto também, não é só vocês não, mas tem adulto também que é assim. Está cantando na congregação, né, Paulo? Está com a cara amarrada, não sei o quê, papapá. Aí vai cantar no coral. E o coral tem degraus, né? Se está aqui, no meio da multidão, botou na primeira fila. Abre a cauda, né? Abre a cauda. A cauda pode ser um título. Tem gente que gosta de dar carteirada. Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Quando tem plateia, né? E principalmente, gente, quando a plateia não está no mesmo nível. É complicado, não é mesmo? Se eu estou numa plateia que o pessoal canta melhor do que eu nem vou, né? Fico na minha, né? Canto na massa. Se a plateia é mais bonita do que eu, vou lá para frente, nada. Então tem sempre um pouco de orgulho, de arrogância, de insegurança. Porque o problema do pavão é o seguinte: você olhar para as patas. Se tem um bichinho que tem pata feia, é o pavão. A nossa pata feia são os nossos defeitos. E às vezes, adolescente, eu entendo que você, nesse processo de crescimento, faz esse movimento porque você pode estar querendo esconder aquilo que é feio. Você está no processo, está aprendendo a conviver com virtudes e com defeitos. E às vezes nós, adultos, quando fazemos muita questão de mostrar uma cauda bonita, tempo de a gente parar e pensar: o que será que a gente está tentando esconder com essa pavonice toda? O problema no relacionamento é quando a gente bota tudo isso num lugar só. O zoológico, quando coloca todos os animais, tem que colocar em grades separadas. Sabe por quê? Imagina agora o alce se encontra com um papagaio. E o lance do alce é o quê? É dar cabeçada. Aí ele se encontra com um papagaio, se encontra com um macaco e pá! Papagaio e macaco direto para o CTI, traumatismo craniano. E o alce? Não estou entendendo nada. Bichinho fraquinho, né? Uma cabeçadinha de nada.
E o papagaio, ó, sai pelo zoológico falando de tudo e de todos. E a vontade do povo é acabar com o papagaio. Já o macaco, irresponsável, brincalhão em excesso, abre a porta do zoológico. Turma vai para a rua. Então, adolescentes, vocês estão vivendo problemas de relacionamento em função dessas diferenças, apresentado de uma forma bem aumentada, para que vocês entendam que essas diferenças precisam ser administradas a partir de você. Entendendo que o seu comportamento, ele vai influenciar, vai marcar outras pessoas, e o seu jeito de ser pode machucar pessoas. Pode machucar pessoas. E nós adultos entendemos a mesma lição. Às vezes o nosso comportamento, o nosso jeitão, né, de um animal ou de outro, pode estar machucando alguém sem que a gente perceba. Só porque eu dei uma cabeçadinha, só por causa disso. E entender, às vezes, que a própria formação dos nossos grupos, às vezes tem a ver com isso. Uma coisa eu percebi, gente mais difícil, normalmente costuma se reunir com gente mais difícil. E aí você reforça a sua atitude. Então, adolescente, procure ter o maior número de amigos possíveis e de amigos diferentes, porque senão você pode ser capturado por isso. E você que tem uma característica marcante, vai se reunir só com isso, daqui a pouco a sua vida passa a ser marcada só por um tipo de comportamento. E quando a gente está com um grupo que é muito parecido com a gente, normalmente a gente não cresce, a gente não muda, porque passa a ser tão natural crescer com essas características e com a característica desse grupo de iguais, que você pode começar a fazer as coisas sem perceber. E vai chegar na idade adulta fazendo coisas sem noção. E é por isso que você às vezes vê alguns de nós adultos fazendo coisas sem noção, que nós não cuidamos quando estávamos nessa fase. Próximo slide, por favor. É isso aí, ó. Isso é um pitbull que foi se relacionar com um porco-espinho. São os problemas de relacionamento. O porco-espinho se sentiu ameaçado, mandou ver. Próximo slide. Bem, como é que a gente pode tratar isso para a gente encerrar? Primeiro, relembrando nossa mensagem de hoje pela manhã. Adolescente, adulto, você que nos visita, precisa ser de Deus. Para você curtir Deus nos relacionamentos, primeiro você precisa ser de Deus, pertencer a Deus, senão não tem chance de curtir Deus nos relacionamentos, sem chance. Lembram da palavra enfática do pastor Anderson? Não tem como, gente. Não há maneira de você curtir Deus como se está apresentando hoje no mundo. É um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem Deus, um cristianismo sem consciência de pecado, um cristianismo sem consciência de resgate, de salvação. É impossível. É impossível. É impossível. Pai, mãe, é impossível você ser exemplo de cristão se você não tem a Cristo. Você pode se parecer, porém mais cedo ou mais tarde nós seremos descobertos pelos nossos filhos de que não temos a Cristo. E aí muita coisa vai se perder. Então, adolescente, ser de Cristo. E o que isso significa? Adolescentes, lembram? Isso aqui representa o quê? Lembram? Foram vocês que fizeram. Decisões. E quem é que deve estar sentado aqui?
Cristo, né? Então, ser de Deus é isso, vocês representaram. Nós adultos que estivemos aqui, foi a mensagem que os adolescentes passaram para a gente. Ser de Deus é o local das decisões, das nossas decisões, quem precisa estar sentado é Cristo. Se a gente anda sentando muito, se a gente anda disputando muito com Cristo, esse lugar de decisões, temos que rever se realmente somos de Deus. Próximo slide. Crescer. Minha segunda sugestão é, adolescente, cresça. Biologicamente, crescer é natural, né? Mas crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, crescer. E aí vocês ouviram como vocês podem crescer espiritualmente. Estudo da palavra de Deus, oração, comunhão uns com os outros. Que se você não fizer isso, você vai ser um adultocente. Isso é né, esquisito, né? Gostou não, né? Até o nome é feio, né? O pior não é isso. O pior não é ser, o nome ser feio. O pior é que a gente tem uma meia dúzia de adultocente. Sabe quem é o adultocente? É o sujeito que parou nesse momento desses conflitos, parou nessa crise de identidade, parou nessa teimosia, ou nesse momento de estabelecimento de características e não cresceu. Aí chega na minha idade, e chega na idade de nós adultos, e tem adulto que se comporta como adolescente. As encrencas que arrumam, é encrenca de adolescente. Lembra como falou? Em vários aspectos, tem adulto que se apaixona como adolescente. Me apaixonei. Vou largar minha mulher porque eu me apaixonei. Aí larga. Aí fica com outro. E daqui a 2 anos, me apaixonei. Não foi amor, eu me enganei. Então, adultocente é isso. O tempo passa para ele do ponto de vista biológico, porém emocionalmente e espiritualmente continua com as questões de adolescentes. Continua com essas características que estão sendo desenvolvidas na vida de vocês, porém não crescem. Cuidado. Cuidado. Pai e mãe, ajuda. Se vocês não ajudarem, você pode estar criando um adultocente. Se você super protege os seus filhos, se você não permite que eles cresçam, se você coloca nos ombros dos seus filhos toda a responsabilidade para crescer, cuidado. Você pode estar criando um filho que será um adultocente. E olha só, queridos, conviver com adolescentes eu acho uma coisa assim muito tranquila, mas conviver com adultocente é um negócio complicado, porque você não espera que ele tenha esse tipo de comportamento infantil, e ele o tem, só que com poder de decisão maior, só com poder de influência maior, e normalmente quando nós não crescemos e chegamos a essa situação, nós machucamos muito as pessoas, nós causamos muito mal à sociedade. Então, pai e mãe, participe do crescimento dos seus filhos, acompanhe os seus filhos, converse com os seus filhos, orientem os seus filhos, ouçam os seus filhos, como nós ouvimos pela manhã. Próximo slide, por favor. Vamos encerrar com esta frase. Curtir Deus, queridos, é uma caminhada. Vocês, durante esses dias, receberam muitas orientações de como podem fugir, vencer armadilhas e obstáculos que serão colocados, estão sendo colocados diante de vocês. Mas entenda, é uma caminhada. Não se cobrem além daquilo que vocês podem fazer, mas sempre procurem dar um pouco mais daquilo que vocês podem dar.
isso vai ajudar no crescimento de vocês. Vocês têm uma vida, mas só vão chegar lá se não parar na caminhada. Adultos, nós que às vezes fazemos tantas críticas ao estado de adolescente, não ao ser adolescente, mas ao estar adolescente, vamos reclamar menos, vamos soltar menos espinhos em cima dos adolescentes, vamos entender, é uma caminhada, ao invés da gente que já chegamos aqui, ficarmos reclamando daqueles que não chegaram onde nós estamos, quem sabe seja a hora de você, adulto, dar uns passinhos para trás, tomar pela mão um adolescente e ajudá-lo nessa caminhada. Esse adolescente pode ser o seu filho ou a sua filha, mas esse adolescente pode ser outro. Como o pastor Anderson falou, nós temos adolescentes aqui que os pais não são cristãos. Nós temos adolescentes aqui que um só dos pais é cristão. Temos adolescentes que os pais não podem estar aqui, alguns por motivo de trabalho, e eles ficam aqui sem referência. Então, quem sabe, adulto, você se toque e perceba, Senhor, será que eu posso dar uns passos atrás e pegar pela mão de um adolescente e ajudá-lo nessa caminhada? A responsabilidade é de todos nós. Primeiro, família, pais, mas também responsabilidade nossa enquanto igreja. Possamos estar sempre desenvolvendo esse nosso sentimento de ajuda. É provável que essa palavra ela não precisa ser ouvida pela grande maioria de vocês. Okay? Tenho certeza disso, que a maioria aqui tem incentivado e tem vibrado e tem se alegrado com o que viu. Esse é o problema, às vezes, a gente chamar a atenção da igreja, né? Porque as pessoas que deveriam ouvir não estão, né? E não estão apoiando, não estão muito interessados e não participam. Mas quem sabe pela internet alguém possa ouvir, ou nós que estejamos aqui, estamos orando para que o coração da igreja seja sempre sensibilizado a entender que os adolescentes, como nós, estamos numa caminhada para curtir Deus. Vocês vão errar algumas vezes, como nós adultos erramos, e quando errarem, que vocês possam encontrar em nós adultos um suporte, um apoio, um instrumento para ajudá-los a se levantar. E que nós adultos, quando errarmos, possamos desenvolver a humildade de reconhecer que mesmo adultos, nós precisamos da ajuda uns dos outros, para que possamos confrontar uns aos outros, possamos consolar uns aos outros, possamos crescer juntos nessa caminhada. Que o Senhor abençoe ricamente a caminhada de vocês, e que por muitos e muitos anos, o Senhor permita que nessa caminhada, nós possamos estar juntos nesse espaço, para crescer, não para permanecer aqui, mas para que, ao crescer aqui, possamos, como diz o nosso tema de missões, impactar onde nós vivemos e até os confins da terra. Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Vamos orar? Pai eterno, eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão por esse momento, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, muito obrigado, ó Deus, por termos os nossos filhos adolescentes aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor tem concedido a eles, e muito, muito obrigado porque eles exercitaram, Senhor, os dons nesses dias. Muito obrigado, Senhor, por uma igreja amorosa que reconhece a necessidade desse espaço para eles. Ó Deus, quero suplicar que Tua presença na vida de cada um deles possa ajudá-los, Senhor, a sensibilizá-los a uma caminhada constante contigo, uma caminhada eterna, Pai. Uma caminhada que, começando neste mundo, permaneça pela eternidade, face a face contigo. E, ó Deus, aqueles adolescentes ou adultos aqui presentes que ainda não
passaram por essa experiência de conversão, de reconhecimento, Pai, de serem pecadores. Deus, não passaram pela experiência do reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, possam fazê-lo, Senhor. Possam passar por essa experiência, em ser de Ti, sendo habitação do Teu Santo Espírito, cresça em graça e em sabedoria, diante de Ti, Deus Trino, e diante dos homens, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, é a minha súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Ana?